Bom dia! Nas nossas últimas aulas, nós conversamos sobre alimentação saudável, conversamos sobre os alimentos e os nutrientes que constituem esses alimentos. Hoje vamos dar sequência falando um pouquinho sobre os grupos alimentares. Fica ligado! Quando nos alimentamos, esse alimento ele precisa ser digerido, precisa ser quebrado, para que nós possamos usar os nutrientes para realizar diferentes funções no nosso corpo. E de acordo com essas funções, a gente pode separar os alimentos em 3 grupos. Vamos lá? Ai, fiquei toda suja. Alimentos construtores. Os alimentos construtores são aqueles responsáveis por fazer a construção do nosso corpo, que ajudam a construir o nosso corpo. São responsáveis pela renovação dos nossos tecidos. E quais são os nutrientes que são responsáveis por fazer esse tipo de função? Nós já conversamos sobre isso. Quais são os nutrientes responsáveis pela renovação de tecidos, renovação celular? São as proteínas. Então, as proteínas e os lipídios são exemplos de alimentos construtores. Uhul! Alimentos energéticos. Os alimentos energéticos são aqueles alimentos que fornecem energia para o nosso corpo. Ou seja, quais são os nutrientes responsáveis por essa função? São os carboidratos e os lipídios. Ou seja, pães, massas, gorduras em geral. Alimentos reguladores. E por fim, os alimentos reguladores são aqueles que são responsáveis por regular o nosso organismo. São aqueles que controlam todas as funções do nosso organismo. Nos protegem contra doenças. Os nutrientes que são responsáveis por essa atividade são minerais, vitaminas e proteínas. Oi, agora vamos para a parte 2 da aula? E aí, pessoal? Agora na parte 2 da nossa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre pirâmide alimentar. Você já ouviu falar em pirâmide alimentar? Na verdade, essa pirâmide, que sim, é uma pirâmide mesmo, ela serve para nos ajudar a entender e a ter a consciência do que nós devemos comer e em qual quantidade devemos comer. Essa aqui é apenas uma representação, foi feita pelo Ministério da Saúde e é bem importante a gente entender cada pedacinho dessa pirâmide. Vocês vão observar que ela tem 4 andares, então ela tem 4 patamares e nós podemos agrupar os alimentos dentro dessa pirâmide em 8 grupos. Vamos lá, fica de olho na pirâmide. A pirâmide alimentar, como vocês podem ver aqui do lado, ela foi construída com base numa alimentação de 2.000 quilocalorias, equivalente a 6 refeições. Ou seja, se vocês observarem, na base dessa pirâmide, nós encontramos os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Deem uma olhada, quanto mais larga o pedacinho da pirâmide, maior a quantidade que a gente pode e deve se alimentar. Então, se vocês observarem os alimentos que estão lá no topo, são os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. Deem uma olhada aqui na base dessa pirâmide. Aqui, esse primeiro andar da pirâmide é composto pelos cereais. Então, os cereais é essa primeira regiãozinha da pirâmide que nós vamos conversar. Os cereais são compostos pelos pães, pelas massas, pelas batatas. São alimentos de origem vegetal que possuem um rico valor energético, ou seja, os alimentos que estão situados aqui nessa primeira etapa, no primeiro grupo da pirâmide, são alimentos considerados alimentos energéticos. No segundo andar da pirâmide, nós encontramos
dois diferentes grupos nessa região, que são principalmente o grupo das verduras e legumes e o grupo das frutas. Aqui, se vocês observarem, nós encontramos alimentos do grupo dos reguladores, ou seja, esses alimentos, quando vocês ingerem e depois de digeridos, eles vão exercer a função aí de regular o seu organismo, de cuidar do seu organismo, de proteger o seu organismo de doenças, tá? Então, nós vamos encontrar nutrientes, bastante nutriente nessa região relacionado com vitaminas, tá? Minerais, bastante encontrados nesse grupo. É um grupo bem importante e se vocês observarem, a quantidade recomendada de alimentação desse grupo, de cada um desses dois grupos, é de 3 porções para cada um. Se vocês lembrarem, quando eu falei lá da base da pirâmide, aquela região que é maior da pirâmide, composta pelos cereais, ali é sugerido 6 porções daqueles alimentos. Enquanto que já aqui no segundo andar, nós encontramos 3 porções de cada grupo. 3 porções, eu posso me alimentar de 3 porções de verduras e legumes e 3 porções de frutas. Subindo um pouquinho mais na pirâmide, encontramos o terceiro andar da pirâmide, que é composta por 3 diferentes grupos, tá? Vamos falar primeiro deles, do leite e os seus derivados, ou seja, leite, iogurte, queijo. O outro agrupamento que nós encontramos, que é o de carne e ovos, e o outro dos feijões e oleaginosas. Se vocês observarem, esse andar da pirâmide, esse terceiro andar da pirâmide, ele é composto por alimentos que são construtores. Então, os nutrientes que nós esperamos encontrar nessa região são principalmente proteínas, mas também nós encontramos uma grande variedade de vitamina do complexo B, minerais, também é bastante rico nessa região. Observem que a quantidade, cada vez que subimos na pirâmide de porções, ela vem diminuindo cada vez mais. No agrupamento de leite e derivados, nós podemos por dia utilizar 3 porções. No agrupamento de carne e ovos, apenas 1 porção. E no agrupamento de feijão e oleaginosas, né, que são as sementes, que são bastante gordurosas, a gente pode utilizar apenas 1 porção. E por fim, lá no topo da pirâmide, nós encontramos um grupo de alimentos que devem ser consumidos com bastante cautela. É um grupo que ele tem um nível energético muito alto, é composto nessa regiãozinha aí, por 2 grupos, então, tanto o grupo de óleos e gorduras, quanto o grupo de açúcares e doces. Por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado, já que esses alimentos, eles são ricos em caloria, ou seja, eles disponibilizam muita caloria, mas eles são muito pobres em termos de valor nutricional, tá? Então, a gente pode consumir com bastante cautela, no máximo 1 porção de cada agrupamento por dia. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aulinha sobre pirâmide. Deem uma lida no conteúdo do livro e bons exercícios. Tchau, tchau!